Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar resolvendo uma questão de matemática discreta, uma questão que se encontra nas provas nacionais, avaliação 1 de 2012, questão de número 5, questão que envolve progressão. Vamos resolver ela lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. O que diz essa questão? Olha, para todo número natural n maior ou igual do que 2, considere o número nzão formado por n-1 algarismos iguais a 1, n algarismos iguais a 2 e um algarismo igual a 5 nesta ordem. Então, ó, vamos tentar entender como que funciona esse nosso nzão para alguns casos de n. Vamos fazer o nzinho igual a 2 e o nzinho igual a 3. Então, olha, se o nzinho é igual a 2, nós temos 2 menos 1, ou seja, um algarismo igual a 1. E se o n igual a 3, nós temos 3 menos 1 são dois algarismos iguais a 1. N algarismos iguais a 2. Então, olha, como nesse caso o n é 2, vão ter dois algarismos, como o n é 3, vão ser três algarismos iguais a 2. E um algarismo igual a 5. Então, termina sempre com 5, escritos todos estes nesta ordem, tá certo? O que é que nós queremos mostrar? A. Mostra que o número nzão pode ser escrito na forma a vezes 10 elevado a 2n, mais b vezes 10 elevado a n, mais c, isso tudo sobre 9, ok? Então, todos esses n's que nós estamos escrevendo aqui, nós vamos dar um jeito de escrever ele dessa forma de cá. Destacando, né, a gente descobrindo quem são esses valores de A, B e C, que o próprio enunciado diz que eles são constantes que não dependem de N, tá certo? Então, ok. Primeiro passo que a gente tem que fazer é escrever esse nosso número Nzão na base decimal, tá bom? Na forma de potências de 10. Como que vai ser representado isso? Olha, ele começa com n-1 dígitos uns, seguem com n dígitos iguais a 2 e termina no algarismo das unidades com 5. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 elevado a zero, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 ao quadrado. E a gente tem que tentar entender, né? A gente tem que tentar descobrir qual seria a potência de 10 no qual a gente para de contar todos os dois. Bom, por que que eu terminei ele na potência 10 elevado a n? Não são n algarismos iguais a 2. O primeiro tem expoente 1, o segundo tem expoente 2, o terceiro vai ter o expoente 3. Então, o enésimo 2 vai ter que ter o expoente n, tá certo? Por isso que eu começo no 10 elevado a 1 e termino no 10 elevado a n. Agora, quando a gente for olhar para esses aqui, a parte decimal onde ocupam esses uns, esse primeiro aqui, ele vai ser 1 vezes 10 elevado a n mais 1. Então, o primeiro, n mais 1. O segundo, n mais 2. O terceiro, n mais 3. Como são n menos 1 termos, então, ó, primeiro, n mais 1. Segundo, n mais 2. Terceiro, n mais 3. Então, o padrão é sempre eu pegar o n e somar a posição no qual ele está. Se eu tenho n menos 1 termos, o último vai ser ocupado por n mais n menos 1, que fica no final 10 elevado a 2n menos 1. Logo, a representação na base decimal, né, desse nosso número nzão é dada por essa expressão inteira aqui, por essa soma de todos esses termos. Só que o que a gente tem que observar? Tanto essa soma que está escrito em vermelho, quanto essa soma que está escrito em azul, isso são soma de PGs, tá? É uma questão de progressão. Agora, como é que nós vamos somar esses termos? É exatamente isso que nós vamos estar fazendo agora. Então, aqui de preto, eu só coloquei para a gente relembrar. Como que a gente calcula a soma dos n primeiros termos de uma PG? Então, vai ser o primeiro termo, é o A1, que multiplica a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Lembrando, esse daqui são n termos, esse aqui são n menos 1 termos, tá? Qual foi a lógica que eu fiz aqui agora para a gente? Quanto que é 2 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a n? Coloquei o 2 como fator comum em evidência, e na parte de dentro ficou 10 mais 10 ao quadrado, até o 10 elevado a
n. Isso aqui é a soma de uma PG, cujo primeiro termo vale 10 e a razão também vale 10. Lembre, estamos somando n termos, por isso que o expoente aqui aparece n. Vai ficar assim, 2 vezes a1, que é 10, vezes a razão, que é 10 elevado a n menos 1, sobre 10 menos 1. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 10 elevado a n menos 1. 10 menos 1 é 9. Então, resulta nessa parte aqui de baixo. Eu distribuindo esse 20 aqui, como é que fica? Fica 20 vezes 10 elevado a n menos 20, isso tudo sobre 9. Perfeito até aqui. Agora, pessoal, nós vamos somar também essa nossa parcela de azul. Como os expoentes que estavam na frente era o próprio 1, então meio que isso não vai alterar em nada. Isso é apenas o 10 elevado a n mais 1, o 10 elevado a n mais 2, vai ter o 10 elevado a 2n menos 1, ok? Ou seja, isso daqui já é a soma da PG que a gente precisa. E como é que vai ser essa soma? É o primeiro termo, que é o 10 elevado a n mais 1, que multiplica a razão, que é 10, elevado a n menos 1. Por que eu coloquei n menos 1 aqui, pessoal? Porque nós estamos somando n menos 1 termos. É a soma de n menos 1 termos de uma PG. Então, o expoente vai ser n menos 1. Isso sobre 10 menos 1, que é 9 também. Distribuindo esse 10 elevado a n mais 1 nesses dois números aqui de cima, vai ficar 10 elevado a 2n menos 10 elevado a n mais 1. Eu só usei uma propriedade de potência e escrevi o 10 elevado a n mais 1 como sendo 10 vezes 10 elevado a n. Porque eu já vi que na parte de cima também apareceu o 10 elevado a n. E aqui na forma onde a gente precisava dele também aparece o 10 elevado a n. Então eu dei um jeito de forçar a ficar apenas um 10 elevado a n aqui. Tá bom? Então pronto. Então, olha, o n não era a soma dessas três partes, a parte de verde com a parte vermelha com a parte de azul. Eu não consegui escrever essa minha parte de vermelho dessa forma aqui e a parte de azul dessa forma de cá. Ou seja, então meu nzão vai ser o 5 mais essa expressão de vermelho mais essa expressão aqui de azul, que é exatamente o que a gente fez, olha. Então, n vai ser o 5 mais a parte de vermelho mais a parte de azul. Aplicando o MMC em todas essas frações aqui e juntando os termos semelhantes, como é que a gente fica? Vai ficar 45 mais 20 vezes 10 elevado a n, menos 20 mais 10 elevado a 2n, menos 10 vezes 10 elevado a n. Então, 10 elevado a 2n ficou para fora aqui, ok? Ele fica sozinho. Eu tenho 20 vezes 10 elevado a n, menos 10 vezes 10 elevado a n, sobra um 10 positivo vezes 10 elevado a n. Eu tenho 45 menos 20, que fica 25 positivo. Então, nosso nzão é 10 elevado a 2n, mais 10 vezes 10 a n, mais 25 sobre 9. Ou seja, quem que é o nosso azão, bezão e cezão da pergunta do item A? Olha, o azão é o termo que aparece multiplicando 10 elevado a 2n. Quando não aparece aqui, significa que ele vale 1. Então, o azão vale 1, o B vale 10 e o C vale 25. Então, essa é a resposta do nosso item A. Agora, qual que é a pergunta do item B? Agora nós vamos mostrar que n é um quadrado perfeito. Então, esse número que nós acabamos de encontrar aqui, 10 elevado a 2n, mais 10 vezes 10 elevado a n, mais 25 sobre 9, nós queremos mostrar que ele é um quadrado perfeito, tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai estar observando algumas coisas. Olha, esse número de cima, que é o 10 elevado a 2n, mais 10 vezes 10 elevado a n, mais 25, a gente pode escrever ele da seguinte forma. Então, aqui é usar um pouquinho de estratégia. Fica 10 elevado a n ao quadrado, mais 10 vezes 10 elevado a n, mais 25. E se meio que a gente troca, entre aspas, esse 10 elevado a n por um xão, seria um x ao quadrado mais 10x mais 25. Isso é um trinômio quadrado perfeito, não é? Isso seria o xão mais 5 ao quadrado. Ou seja, o nosso x, que é o 10 elevado a n, ele faz esse papel de cumprir, olha, quadrado deste primeiro aqui. 10 elevado a n ao quadrado é 10 elevado a 2n. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ficaria mais 10 vezes 10 elevado a n. Mais o quadrado do segundo, que é o 25. Ou seja,
esse nosso numerador, nós conseguimos escrever ele como sendo 10 elevado a n mais 5 ao quadrado. E o 9, a gente já sabe que ele é o 3 elevado a 2. Então, aplicando a propriedade aqui de potenciação, nós podemos escrever isso tudo com uma razão, como uma divisão ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Nzão é essa expressão toda por 9, que é 10 elevado a n mais 5, isso tudo ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Colocando o quadrado por fora, vai ficar 10 elevado a n mais 5 sobre 3 ao quadrado. Meio que muita gente para aqui e já afirma de cara que esse n ele é um quadrado perfeito. Eu só fiz uma pequena observação para de fato mostrar que esse n é um quadrado perfeito. Como assim? O que é o número 10 elevado a n? Ele é o 1 seguido de n zeros. E eu estou somando 5 nele, né? Então, quando eu faço esse 1 seguido de n zeros somado com 5, vai ser o 1 seguido de n menos 1 zeros e o último dígito vai ser 5. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma de todos os seus algarismos é divisível por 3. Então, a soma de todos esses númerozinhos aqui é o 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, n menos 1 zeros, mais 5, que dá 6. Ou seja, esse número aqui, de fato, ele é divisível por 3. Portanto, esse 10 elevado a n mais 5, quando eu passo ele dividido por 3, isso continua sendo um número natural. Então, como o nosso n ele pode ser escrito como um número natural ao quadrado, nós dizemos que esse n é um quadrado perfeito, ok? Então, nzão é um quadrado perfeito. Com isso, a gente mostrou o item B também, que o nzão é um quadrado perfeito. E a última coisa que falta para a gente mostrar aqui é o quê? É que o item C. Quantos algarismos tem o raiz de n? Então, já que ele é um quadrado perfeito, a sua raiz também vai ser um número natural, que a gente já sabe agora, que vai ser o 10 elevado a n mais 5 sobre 3, né? E, por último, quais são esses algarismos, tá? Então, são duas coisas. Quantos algarismos e quais são? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é queremos determinar a quantidade de algarismos do raiz do nzão. Então, a gente vai primeiro tentar entender como é que funciona a quantidade de algarismos de um número. Então, vamos lá. Se a gente pega os números de 1 até 9, de 1 até 9, o menor deles, que é 1, ele é o 10 elevado a zero, e o maior deles, que é o 9, é o 10 menos 1, ou seja, é o 10 elevado a 1 menos 1. São todos os números de um algarismo. Quais são os números que têm dois algarismos? Começa no 10 e vai até o 99. O 10 é o próprio 10 elevado a 1, e o 99 a gente pode pensar como sendo 100 menos 1. E o 100 menos 1 é 10 ao quadrado menos 1. Agora, os números de três algarismos. Começa no 100 e vai até o 999. Começa no 100, que é o 10 ao quadrado, e vai até o 999, que é o 1000 menos 1. Então, números de três algarismos serão quais? Vão ser o 1000, que é 10 ao cubo, menos 1. Logo, se a gente olha para esse padrão que nós estabelecemos aqui, o número que tem k algarismos é o número que está entre 10 elevado a k menos 1. Então, olha, esse número que inicia aqui é sempre a quantidade de algarismos menos 1. Olha, se é um algarismo, aqui é 0. Se é dois algarismos, aqui é 1. Se é três algarismos, aqui é 2. E o último termo é sempre uma potência de 10 elevada à quantidade de algarismos menos 1. Tá vendo? Então, ó, 1, 10 elevado a 1 menos 1, 2, 10 elevado a 2 menos 1, 3, 10 elevado a 3 menos 1. Portanto, o número que tem k algarismos está entre 10 elevado a k menos 1 e 10 elevado a k, o resultado disso, menos 1. Ou seja, se o nosso nzão era esse quadrado aqui, a raiz de n é simplesmente o 10 elevado a n mais 5 sobre 3. Portanto, pessoal, o nosso trabalho é determinar a quantidade de algarismos do número 10 elevado a n mais 5 sobre 3. Meio que a gente já tem o 10 elevado a n lá, sabe?
Então, meio que a gente força a aparecer aquele menos um ali, para a gente conseguir controlar essas coisas, tá bom? A gente conseguir controlar essas coisas. Então, observa só. O número de k algarismos, pessoal, é um número que está entre 10 elevado a k menos um e 10 elevado a k, isso tudo menos um, não é? Então, eu vou reescrever esse 10 elevado a n mais 5 aqui como sendo o 10 elevado a n menos um mais um. Então, eu estou meio que somando zero. Eu não estou alterando este meu resultado. Só estou mudando a forma de enxergar ele. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 10 elevado a n menos um mais 6. Então, 10 elevado a n menos um e mais 1 mais 5 fica mais 6. Portanto, o raiz do nosso nzão vai ser o 10 elevado a n mais 5 sobre 3, que é igual a 10 elevado a n menos 1 mais 6 sobre 3. Partindo isso daqui na soma entre duas frações, vai ser 10 elevado a n menos 1 sobre 3 mais 6 sobre 3. Ou seja, 10 elevado a n menos 1 sobre 3 mais 2. Só que, quem que é o 10 elevado a n menos 1? Isto é o último algarismo, não, é o último número que tem exatamente n algarismos, que é exatamente o 99999 com n dígitos, com n algarismos 9. E se a gente divide isso por 3, bom, vai ficar o 3333333 no total de n dígitos também. Ou seja, esse resultado aqui do 10 elevado a n menos 1, isso tudo sobre 3, é exatamente o 33333 com 3 aparecendo total de n vezes. Então, são n algarismos 3. Como deste número aqui, no final das contas, nós estamos adicionando 2, no algarismo das unidades, isso deve ser acrescido de 2. Então, vai ficar esse 33363 mais 2 vai ficar um tanto de 3 e o último dígito, que é o dígito das unidades, será o 5. Ou seja, vão ser n menos 1 dígitos ou algarismos 3 e o último vai ser o 5. Então, esta é a cara do nosso raiz de n. É um número que tem n dígitos, tem n algarismos e todos os seus algarismos são 3, exceto o último, que é o da unidade. Com isso, a gente termina essa questãozinha aqui, que é uma questão de progressão. Espero ter ajudado a todos vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui. E se quiserem também participar da monitoria EMD, basta acessar o link aqui na nossa descrição, que você vai ter acesso a várias resoluções de exercícios de matemática discreta, tá bom? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Agradeço a todos por ficarem até aqui.